Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do 8º ano, professor Juan. Sejam bem-vindos aí ao segundo semestre, bom retorno, que vocês tenham descansado bastante nas férias. E vamos retomar nosso conteúdo a partir de hoje, falando um pouquinho da América Anglo-Saxônica, onde no seu livro, eu estou na página 400, no livro 2. Quando falamos da América Anglo-Saxônica, nós temos que ter em mente primeiramente o seguinte: a América Anglo-Saxônica, nós vamos ter os Estados Unidos e o Canadá devido aos aspectos históricos, devido à colonização. Nós vamos ter, principalmente no Canadá, o inglês como o idioma oficial, como a língua oficial juntamente com o inglês. Vamos falar um pouquinho da América Anglo-Saxônica, que eu montei toda uma aula em cima dela, complementando seu livro. Grande área ocupada por dois extensos países do mundo, que é os Estados Unidos e o Canadá. Ela é banhada por 3 oceanos, que é o Pacífico, o Atlântico e o Ártico. Pela sua dimensão, a diversidade de seu quadro natural é resultado também da influência da maritimidade e continentalidade. Então nós temos um pouquinho aqui do quadro físico da América Anglo-Saxônica. O relevo da América Anglo-Saxônica: nós vamos ter as cadeias montanhosas na porção oeste, que são as montanhas rochosas, planaltos na porção leste, planícies na região central e nas áreas litorâneas sul e leste. Aí nós temos a falha de San Andrés na porção oeste, associada só às placas tectônicas no movimento tangencial, onde nós temos aí um receio que ocorra o Big One, um grande terremoto dentro de 20 anos. Essa é uma curiosidade sobre a falha de San Andrés. As planícies e planaltos dentro da América anglo-saxônica ocupam grande parte das áreas central e litorânea da América anglo-saxônica, que são formadas por sedimentos, porque todas as planícies nós vamos ter rochas sedimentares, formadas por quê? Por acúmulo de sedimentos. E nós temos também dentro da América anglo-saxônica os planaltos. Planaltos são superfícies com altitude de 500 a 800 metros, pode ultrapassar com altitude inferior à montanha, e a sua principal característica é os processos de erosão. Extensa rede hidrográfica. A bacia do Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, maior continente, a maior do continente, com 6.000 quilômetros de extensão. Nós temos a bacia do São Lourenço, Grandes Lagos, isso na América do Norte. A bacia do São Lourenço é maior na América do Norte. Na América do Sul é a bacia amazônica e no mundo é a bacia amazônica. A exploração econômica dessas planícies e planaltos: utilização intensa de rios para transporte de mercadoria e lagoas de grande importância turística dentro da América Anglo-Saxônica. Qual é a posição geográfica e a latitude? Grande parte da América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, está localizada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, na zona temperada. Nós temos altitudes que variam em influência às variações climáticas, elevadas altitudes a oeste, nas montanhas rochosas formadas pelos movimentos de placas tectônicas no movimento convergente, aonde nós temos também grande fator da continentalidade e maritimidade. A proximidade do oceano sofre influência da maritimidade. Quanto mais distante do oceano ficar localizada a posição geográfica do país, efeito da continentalidade. E as correntes marítimas, quentes e frias, que influenciam fortemente a dinâmica climática de todo o continente, porque esse continente, que é a América Anglo-Saxônica, localizada no continente americano, a América do Norte, nós vamos ter aí ela vai sofrer grandes correntes marítimas que vêm do Polo Norte, que vêm do Círculo Polar Ártico. O clima: eu tenho clima subpolar, alta altitude, vegetação também eu completo com a vegetação de tundra. Eu tenho um clima temperado, pois a América Anglo-Saxônica está dentro da zona climática temperada, clima subtropical. Aí vem a formação das 13 colônias, o sul, onde nós temos o norte se envolvido, e o sul com mais trabalho escravocrata no processo de colonização das 13 colônias na América do Norte, principalmente dentro dos Estados Unidos e Canadá. Enquanto nós falamos, então, dentro da questão de América Anglo-Saxônica, nós temos que ter em mente o seguinte: 8º ano, colonização francesa no Baixo Canadá, costa leste ao longo do rio São Lourenço, fundação de cidades como Quebec e Montreal. Colonização inglesa no alto do Canadá, ao norte, em torno da Baía de Hudson. Religião protestante, 1837, unificação como colônia britânica, domínio autônomo. 1931, independência definitiva do Canadá em relação ao Império Britânico. E os fins do século XIX, processo de ocupação de terras em direção ao oeste.
Industrialização, antecedentes históricos, aí nós temos o norte rico e o sul e o sul pobre. Estados Unidos e Canadá, Estados Unidos é a maior potência mundial, e o Canadá também é uma grande potência mundial, dentro do contexto mundial da teoria do capitalismo. E dentro da América anglo-saxônica, eu tenho a distribuição espacial da indústria nos Estados Unidos, que tornou-se a região de maior desenvolvimento científico e tecnológico no continente. Quando nós falamos na região nordeste dos Estados Unidos, nós temos as indústrias mais antigas relacionadas ao início da industrialização, que é de siderurgia, automobilismo, petroquímica, produção têxtil, indústrias de alta tecnologia dentro dos Estados Unidos também. Então aqui, nós vamos aqui agora finalizar a América anglo-saxônica. No seu livro, nós temos só apenas uma página e meia sobre ela. Por isso que eu montei um slide complementando um pouquinho com a sua localização geográfica, para vocês separar bastante aí os mapas, os seus principais aspectos físicos, a vegetação, e saber que a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, devido ao processo de colonização das 13 colônias, eles vão ter no Canadá o inglês como idioma oficial por causa da colonização. Essa é a América anglo-saxônica. Todos vocês fiquem com Deus e até daqui a pouco na nossa aula.